no Meet, tá? No Ava, né? Tá bom? Então, iniciamos agora essa aula, tá? Hoje eu espero que vocês participem, que vocês conversem. Hoje é para conversar, é para abrir a boca, hein? Falar o que que entendeu, o que que não entendeu, o que que tá bom e o que que tá ruim, tá? E não importa se vai demorar. Quem não puder ficar, sai e depois assiste lá, que eu vou colocar o link lá para vocês assistirem no YouTube, tá bom? De boa. Então, Noite. boa noite, Ian. Tudo bom? Bom, Graças a Deus. bom demais. É nóis. Então, ó, vou apresentar minha tela. Beleza. Então, tela sendo apresentada. Vamos lá para o AVA. Tem outra aula aqui, peraí. Ó, essa aqui é a sala de vocês. Olha só. Comecei apresentando a disciplina, aí nós fizemos uma introdução sobre o que é a química, né? Para vocês entenderem o conceito de química. Porque é muito comum a construção de um conceito próprio de química, né? Química muitas vezes está atrelada a coisas ruins, né? A coisas perigosas. E aqui, enquanto acadêmicos, vocês estão aprendendo que química é uma ciência, né? E essa ciência ela é maravilhosa e ela pode gerar muitas coisas boas, né? Que pode trazer qualidade de vida para as pessoas. Assim também, assim como qualquer outro tipo de conhecimento, ela também pode provocar coisas ruins. É o caso aí das bombas, né? Armas, venenos e por aí vai. E dentre outras coisas mais. Mas isso acontece com todas as ciências, não é mesmo? Falamos um pouquinho das propriedades da matéria, né? As propriedades gerais da matéria, ou seja, que todo material tem, e também falamos de algumas propriedades específicas, né? Que são maiores ou menores em algumas substâncias. Depois disso, fomos para os fenômenos. Então, aqui a gente já passa a falar de transformações da matéria, não é mesmo? E a gente vai muito de encontro com o próprio conceito que nós colocamos de química, né? Química é uma ciência que estuda a matéria, suas transformações, né? E energias envolvidas. Então, olha, já falamos aqui de materiais, do que é matéria, da propriedade dessa matéria. Falamos dos tipos de transformação que ela pode sofrer. E por último, agora, né, a partir desde o dia 8 do 4, na verdade, que desde o dia 25 do 3, iniciamos essa parte de constituição da matéria. Do que é a matéria, né? Matéria, tudo que ocupa lugar no espaço, do que esse negócio é feito. E para a gente explicar isso, trabalhamos com a ideia de modelos atômicos, né? O que é um modelo? O modelo é uma forma que nós, seres humanos, utilizamos para tentar explicar a natureza. Eles têm falhas, né? São baseados em coisas lógicas. E esse primeiro modelo que nós estudamos foi o modelo atômico de Dalton. Mesmo nós explorando lá, vocês igual vocês fazem história da química, eu acho, mesmo a gente explorando as questões filosóficas, né, que a gente tem notícia do que chegou para a gente dos filósofos lá que tinham suas teorias sobre a constituição da matéria, aqui nós colocamos aí um modelo atômico, que é um modelo científico, que o primeiro reconhecido como científico é o modelo de Dalton, tá? Ele foi baseado nas leis ponderais, que é aquela lá, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Que a gente somava as massas, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, tá? E além da dos outros, né? A lei das proporções múltiplas, a lei das proporções fixas. Então, baseado nisso, o Dalton aí fez seu modelo atômico, que é o quê? Uma esfera maciça. Agora eu passo lá para vocês darem uma olhada. Depois, falamos aí da descoberta do elétron, né? Modelo atômico aí de Thomson. Aí isso aconteceu como? Do nada? Não, aconteceu porque nessa época o pessoal estava estudando lá as ampolas de Crookes, e com essas ampolas de Crookes aí foi possível compreender que tinha uma nova espécie ali, né, uma nova entidade presente naquele sistema. Então, aí deu-se o nome de elétrons.
Aí depois disso veio a radioatividade, inclusive tem um filme na Netflix que estreou na semana passada que conta, né, de certa forma, a história da cientista Marie Curie, que é uma mulher, a única pessoa no mundo que conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel, um de física e um de química. E a filha dela também ganhou um prêmio Nobel, que é a Irene Curie. Então, vale muito a pena assistir, viu, gente? Principalmente as moças aí. E, ó, é fantástico você ver, porque naquela época a mulher não é como é hoje, né? Então, você vê uma mulher naquela época, início do século XX, conseguindo conquistar o seu espaço e mostrando seu talento na área das ciências é algo fantástico, viu? Vale muito a pena, tá lá na Netflix, o nome do filme é Radioactive, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, talvez até abro lá a página para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, passamos aí em Thomson, radioatividade. Foi possível que Rutherford fizesse alguns experimentos lá e chegasse ao átomo, né, como o átomo mais famoso, que é aquele sistema planetário, né? Não necessariamente planetário, mas aquele bonitinho que eu desenho para vocês. Só que esse átomo aí tem alguns problemas que eu vou destacar agora, que foi o que eu coloquei aqui para vocês hoje, mais a aula de hoje, tá? Vou abrir aqui um quadro. Não, meu filho, abre, novo. Aí, esse é meu quadro. Deixa eu ver aqui se ele está funcionando, ainda não. E... Ah, tá funcionando. Show. Então, deixa eu apagar esse quadro. Esse aqui é mais fácil de apagar, ó. Então vamos lá, igual uma aula de verdade, qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Vou até escrever a data aqui no quadro, para vocês sentirem, matarem a saudade de uma aula comum. Química 1. Olha só que beleza. Então, aqui, aula de modelos atômicos. Então, o primeiro modelo que nós vimos foi o modelo de Dalton. Simplesinho demais, ele é simplesmente isso, né? Esfera maciça, indivisível, indestrutível. Não é? Aí, ó, esse modelo aqui nós já vimos. Explica muita coisa, mas ele é limitado. O que ele não explica? Ele não explica a eletricidade. Depois disso veio, então, o modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson é um pouquinho diferente, né? Conhecido como pudim de passas, em que você tem o átomo, assim como o de Dalton, porém, aqui tem os... Opa, fiz errado. Você tem aqui o átomo, desenhar maiorzinho. Nossa, um círculo perfeito. Uma esfera aqui positiva, e ao redor dessa esfera positiva tem aqui pequenas partículas negativas ao redor, encrustadas, ou seja, pregadas nele, tá? Certo? Esse é o modelo de Thomson, que caiu, né, depois com a descoberta da radioatividade, porque aí os alunos do Rutherford fez aquele experimento lá que eu mostrei para vocês e chegou ao modelo atômico, né, que é o mais famosinho, né, onde tem um núcleo aqui e ao redor você tem as eletrosferas. É mais ou menos desse jeito aqui, é porque eu desenho bem, tá? Mas esse modelo atômico tinha um problema que o próprio Rutherford já sabia. Qual que é o problema desse modelo atômico? A ideia é, existem muitos espaços vazios no átomo, certo? Então, aqui no meio deve ter uma carga concentrada, que até então não se sabia da existência dos nêutrons, então imaginava-se que aqui no meio eram só partículas positivas, os prótons, que foram descobertos por Goldstein, né?
por um sistema muito parecido com a ampola de Crookes aqui do Thomson, né, pela descoberta do elétron. Então, descobriram aí os prótons. Qual que era o problema disso aqui? Um elétron, ele tem carga. Então, ele está aqui. Ó, vamos imaginar aqui um átomo mais simples, em que aqui você tem o núcleo, né? E aqui ao redor, você tem um elétron, tá? Aí esse elétron, ele é negativo e o núcleo é positivo. Consequentemente, eles vão se atrair, certo? Pela física clássica, lá do Newton, que é do século XVII, Newton a gente não pode desrespeitar, né? As leis da física são coisas muito antigas, mas isso da física clássica, tá? Pela física clássica, se uma partícula carregada, como aqui é o caso do elétron, está em movimento, ela precisa emitir radiação. E, consequentemente, perder energia, tá? Então, se ela perde energia, está em movimento, aqui ao redor do núcleo, o núcleo atrai ela, o que, que deveria acontecer? E de repente, bum, bater aqui no núcleo, se chocar com o núcleo e, cabum, implodiu o átomo, né? Ou se não, volta a ser aqui um átomo de Thomson. Então, isso não acontece. Certo? Isso não acontece. Alguém entrou, deixa eu liberar. Ops. Tcharam, aqui. Boa noite, Rogério. Bem-vindo. Alguém está entendendo alguma coisa? Sim, professor. Sim. Sim? Massa. Tá. Então, esse era o grande problema. Show de bola. Só que aí, nessa época, o pessoal começou a estudar umas paradinhas bem legais. O que são essas paradinhas? Quando você pega um prisma, sabe o que é um prisma? Um prisma é um negócio triangularzinho assim. Eu até tenho um. Eu comprei da China. Tá? Ele é um triângulozinho assim, tá? Aí você emite uma luz branca. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar alguma coisa. Talvez isso aqui dê certo. Você emite uma luz branca. Quer ver? Vou fazer melhor do que isso. Ó. Boa noite, Marcilene, bem-vinda. Professor, Oi. em relação aos espaços vazios que existiam no átomo de Rutherford, no caso, aquelas linhas vermelhas que o senhor fez lá, representaria esses espaços? Isso, ó. O que acontece? O elétron, ele é muito pequenininho. Então, eles pensavam o seguinte, que seria algo, deixa eu pegar aqui um núcleo bem maciço no centro, e ao redor seriam os elétrons, né? Aqui seriam os elétrons, né? Aqui ao redor. Então, ao longo do átomo, teria muitos espaços vazios, isso é justificado por aquele experimento, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Experimento de Rutherford. E é por esse experimento aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a tela. Esse aqui que eu mostrei para vocês, ó. Que o que aconteceu? Ele emitiu a radiação nessa lâmina de ouro bem fininha. Aí aqui atrás tinha um revestimento de sulfeto de zinco. E o que ele percebeu? Que as partículas da radiação, a maioria, atravessavam a plaquinha de ouro sem dificuldade. Algumas poucas batiam e desviavam, ou se não batiam e ricocheteavam, tá? E como que ele fez isso? Ó, ele aqui bombardeou essa plaquinha, depois pegou esse anteparo e analisou com o UV o que tinha aqui incrustado. E viu que a maior concentração aqui estava aqui no centro, ó, nesse lugar aqui.
Ou seja, a maioria das partículas alfa estavam passando pela placa de ouro de boa. Ou seja, qual é a ideia que ele teve então? Qual foi a conclusão que ele chegou? Olha, o que mais tem aqui é espaço vazio. Então, essa foi a ideia que eles chegaram de que, ó, na matéria, o que mais tem ali são espaços vazios. Então, é daí que surge esse átomo aí, que é o mais famosinho, né? Que ele é assim, ó, aqui um núcleo, aí tem aqui as órbitas, bem grandonas, né? Tem no núcleo de nêutron, tudo que é relacionado à ciência, aparece um átomo assim, né? Ou seja, o que é realmente denso aqui, ó, é esse meio. Aqui ao redor, a maior parte é espaço vazio. Por quê? O elétron é muito pequenininho em relação ao nêutron, tá? Então, por isso que as partículas alfas, ó, passavam de boa. Alguma outra que passava perto do núcleo e desviava, ou se não, batia no núcleo e voltava, tá? Essa foi a ideia aí do Rutherford. Professor, no caso, o elétron, ele tem um tamanho tão insignificante que esses raios, por exemplo, não poderiam nem bater neles, nem nada? Não teria nem chance. Exatamente. O elétron, ele é tão pequenininho, ele é coisa aí de quase 10 mil vezes menor em massa do que um próton, né? Eu coloquei lá na aula para vocês, ó, que a gente tem as subpartículas atômicas, né? Que a gente tem o próton, positivo, né? O nêutron, que não tem carga, e o elétron. Aqui, ó, a carga do elétron é igual à do próton. Porém, a massa é muito menor, tá? Eu não sei se eu coloquei a tabela, mas a gente pode olhar isso aqui, quer ver? Ó, massa do elétron e do próton. Aqui sempre tem uma tabelinha. Aqui, ó, pode ver para vocês. Olha só a diferença das massas. O próton, 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas, tá? Aqui é menos 24. Então é um negócio muito pequeno, né? O nêutron, muito parecido, ó. O nêutron é um pouquinho mais pesado. 1,675 vezes 10 a menos 24. Aí a massa do elétron é 10 a menos 28. Ou seja, são 4 casas a menos. Então, veja bem, mais de 1000 vezes menor, tá? Então, a massa do elétron é quase 1000 vezes menor do que a do próton e a do elétron. Por isso que a gente diz que a massa dele é insignificante. Por quê? Insignificante porque não tem massa? Não, ele tem massa. Porém, a massa dele é tão pequena em relação ao próton e ao nêutron que a gente fala que a massa dele é insignificante. Tá bom? Beleza. Show? Bacana. Então, vamos lá. O que aconteceu, então, com esse modelo atômico de Rutherford? Os caras já sabiam que tinha algo errado, que é o que eu mostrei lá para vocês, que o elétron deveria aqui rodear, né, ao redor do núcleo, só que por esse aqui ser positivo, o elétron negativo, e pela física clássica já prevê isso, já ter sido provado, que uma partícula em movimento emite radiação e ela perde energia, ela ia perdendo energia até, bum, implodir. Tá bom? Tá. Aí um carinha chamado Niels Bohr, ele era aluno do Rutherford, tá? Ele começou a trabalhar com uma teoria nova, que é a teoria quântica. Ele pegou trabalhos de um cara que chama Max Planck, tá? E o Planck, ele estudava muito essa relação entre matéria e luz, tá? Então eu gosto de pegar aqui, ó, a capa de um CD do Pink Floyd, porque aqui a gente tem um prisma. O que é um prisma? Isso acontece até na sala de aula. Às vezes, quando a janela está meio fechada e incide sol, aparece um arco-íris dentro da sala. E isso acontece porque, olha, quando a luz branca passa pelo prisma, faz esse espalhamento aqui. A luz branca é a mistura de todos os comprimentos de onda. Então vai aparecer isso aqui, ó. Essas cores que vão aqui, ó, do vermelho até o violeta. Por isso que a gente tem aqui, ó,
Vermelho. Antes do vermelho, a gente tem quem? O infravermelho. E vai até o violeta. Depois do violeta, temos o ultravioleta. Como assim, professor? Do que você está falando? Ah, vem aqui então, vamos ver o espectro eletromagnético. Esse aqui é mais legal. Esse aqui, pronto. O que aqui é o espectro eletromagnético? O que a gente enxerga, né? O fato de eu enxergar vocês, enxergar aqui a tela do computador, enxergar as cores, é porque o meu olho consegue captar essas ondas eletromagnéticas, tá? E o que meu olho consegue captar? De todas essas ondas aqui, ó, que vai aqui de ondas baixas até raios gama, a única coisa que eu consigo é aqui, ó, de 700 nanômetros, o que é nanômetro? 10 a menos 9 metros, tá? Então, de 700 vezes 10 a menos 9 metros, ou seja, um negócio bem pequenininho, a 400 nanômetros. É o que eu consigo enxergar. Infravermelho, que é aqui perto, a gente não enxerga, tá? Não enxerga. Quando você pega o controle da TV e aperta, você vê aquela luz acender? Sim ou não? A luz do controle remoto, acende ou não acende? Sim. Ela acende, mas a gente não vê a trajetória dela. Você vê ela acender? No controle, ela acende o focozinho dela. Ó, estão me vendo? Estou apertando o controle do ar. Sim. E a gente tá vendo ela Mas piscando. ela acende? Sim. Ó, Sim, ela dá piscadinha, sim. não dá não. Não dá. Quer ver por que não? Vou mostrar que ela acende, mas eu não consigo ver e nem vocês. Ah, vocês conseguem, sabe por quê? Porque vocês estão vendo através da câmera. Mas se vocês pegarem um controle aí e apertar, vocês não vão ver. Por exemplo, ó, eu consigo ver pela câmera. Aí pela câmera, sim. Aí eu consigo. Mas, e essa aqui nem é muito bom de ver, não. Porque essa câmera, ela capta, mas eu não consigo ver a olho nu. Tá bom? Se vocês pegarem o controle e apontar para o olho de vocês e ficar apertando, vocês não vão ver. Mas com a câmera do celular ou a câmera aqui, aí dá para ver. Tá? Isso porque o nosso olho não consegue captar infravermelho. Mas as câmeras, em geral, a maioria das câmeras, elas conseguem captar o infravermelho. Alguém já colocou as coisas no micro-ondas e ficou olhando lá assim para ver se enxergava alguma coisa? Sim. Todo mundo já fez isso, né? Eu também, Com lógico. certeza, né, professor? Né? A criança que se preze vai lá, eu tô olhando pro micro-ondas, você se enxerga alguma coisa. A gente tem aquela expectativa de ver uns raios assim, né? Alguma coisa, uns feixes. E não vê nada, só vê a luz lá acesa. Nós também não enxergamos micro-ondas. Assim como também não enxergamos as ondas de rádio, nem ultravioleta, nem os raios-x e nem os raios gama. Tá? O que nós conseguimos enxergar. Oi. Então, no caso, assim, se a gente enxerga a do controle através da câmera do celular, se a gente pegar uma câmera de celular e apontar para o micro-ondas, a gente conseguiria ver? Não, porque a câmera não capta as micro-ondas. Mas se você for chique, assim, você que é rica, já existem alguns fornos que são fornos por infravermelho, que eu não tenho, mas ele é usado para fazer carnes, assim, assar as coisas, sabe? É um forno que utiliza infravermelho. Aí esse é o botafé que dá certo. Professor, Tá certo. é o caso, então, do forno elétrico, porque quando você Não, liga forno ele... elétrico é uma resistência que aquece, ele fica quente, né? É, porque Igual... fica lá dentro, você olha, tem umas coisinhas vermelhas, tipo as chaminhas, fica bem vermelhinhas. Ah, sim. Não, mas aí esse aí é um efeito diferente. Aí é por causa da incandescência. É igual o que acontece com aquelas lâmpadas antigas. Sabe aquelas lâmpadas que tinham a molinha? Sim. Você lembra? Aham. Aquelas mais baratinhas? Então, aquelas lâmpadas, elas são incandescentes. Por quê? Quando você aquece muito o metal, aí ele libera luz. Aí é o efeito da incandescência. O que o forno faz é isso.
Então, como aquele metal aquece muito por conta da resistência elétrica, aí ele fica incandescente, por isso que você vê. Fica igual brasa. Isso, como se fosse uma brasa. Né? Igual quando você vê aqueles vídeos de fundição, né? Fundição é onde o pessoal molda ferro. Ou senão aqueles filmes de guerra que o pessoal faz as espadas lá e coloca no fogo, né? Aquilo é o efeito da incandescência. Professor? Oi, professor? É que nem, assim, antigamente, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas como a Divanese falou, negócio de lâmpada, meu pai, quando ele ia para a fazenda, ele queria testar aquelas lâmpadas de lanterna, não tem? Uhum. Ele colocava o fio naquela coisa e testava numa pilha. Tem alguma coisa a ver? Sim, porque, ó, quando ele pega o fio e coloca na pilha, ele está fazendo com que a corrente elétrica da pilha passe pela lâmpada. Né? Então, se a lâmpada estiver queimada, a corrente não vai passar e ela não vai acender. Aí ele vai saber, ó, tá queimada, porque aquela molinha lá deve ter quebrado. Aí eu lembrei agora, com falar em questão da lâmpada, né? Aí eu lembrei disso, que eu vi ele muito fazendo isso quando ele ia muito para a fazenda, a gente via ele fazendo, né? Sim, ver se a lâmpada funciona, né? É uma boa, é um teste legal. Aí, galera, voltando aqui, vimos então o espectro eletromagnético. O que a gente consegue enxergar são essas cores aqui. E uma coisa que o pessoal viu, que é muito bacana, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui eu tenho essa apresentação, ó, que eu até coloquei para vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu autorizar essa entrada. Boa noite, Débora. Eu tenho uma irmã que chama Débora também, igual ao seu nome, com H no final. Brava que só. Ixi, meu computador tá uma carroça hoje, viu? Aqui. Oh, meu Deus. Vamos, meu filho, vamos trabalhar, vamos? Vamos fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui, vamos ver se ele resolve. Vou fechar aqui. Aí. Abre a apresentação agora, vamos lá. Gente, muita calma com o meu computador, que ele tá lento, muito lento. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, não quer fazer a apresentação. O que está acontecendo com você, meu filho? Vamos trabalhar. Ajuda. O que eu quero ver é esse slide aqui. Esse slide aqui. Deixa eu desligar aqui, ver se melhora. Estão ouvindo? Sim. Sim. Só esse aqui que está travado. Deixa eu ver se eu fecho ele e abro de novo. Estou ouvindo. Deixa eu só ver se ele fecha aqui e abre de novo. Porque eu quero mostrar esse slide aqui para vocês. Professor, precisa habilitar lá no amarelinho. Não, isso aqui é porque eu não paguei o Office esse ano, sabe? Aí não é por isso não, é porque ele está travando mesmo. Aí, ó, não quer nem fechar. Enfim, deixa eu ver se eu fecho aqui. Vamos salvar, pronto. Deixa eu fechar isso aqui, que vai ficar mais leve. Pronto. Acho que agora vai. Aí, pronto, acho que agora vai. É você. Então, a primeira atividade que eu vou contar para vocês. Alguém já jogou sal no fogo? Sim. Sim. Eu não. Não? Não. É bom demais.
Acho que Meu não. professor que mandou. Eu também nunca fiz isso, não. Sal no fogo, Hoje não. eu já fiz. O Então, povo dizia que era bom passar a carne quando o fogo tava atiçando. quando você joga sal no fogo, o fogo fica amarelo, tá? Alguém aí já colocou fogo em fio de cobre? Sim. Sim, né? Não. Não? Então, Também não. Sim. quando você tem fio de cobre, você vai vender, ele é muito mais caro sem a capa de plástico. Aí o que Verdade. você faz? Pega ele, põe fogo para queimar a capinha de plástico, né? Que aí você vai É. ficar só com o cobre e você consegue vender mais caro, né? Quando você coloca fogo no cobre, ele fica verde. Ele fica verde. Igual, deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Igual estou mostrando aqui na apresentação para vocês, tá? E outros elementos ficam de outras cores. E o que esses caras conseguiram a partir disso? Olha, quando eu pego, deixa eu ver se eu volto aqui, se eu acho um espectro. O que esses caras conseguiram? Eles verificaram o seguinte, que essas cores, pela teoria de Max Planck, são energias, né? E da onde que vem essas cores? Qual que é a explicação? A explicação é a seguinte. Ó, aqui eu tenho o caso do sódio. Por que o sódio é amarelo? Tá? Acontece o seguinte, quando coloca fogo no sódio, eles explicam isso por meio da excitação eletrônica. Ou seja, um elétron sai de um lugar que ele está e vai para um lugar de maior energia, tá? E quando ele está nesse lugar de maior energia, isso não é estável, porque na natureza tudo tende para menor energia. Então ele não fica lá muito tempo, aí logo ele retorna. Quando ele retorna, ele libera a energia. Essa energia sai na forma de luz, tá? E no caso do sódio, por conta da diferença de distância do lugar onde ele estava para onde ele foi, essa energia corresponde à cor amarela, tá? Tanto que você vê aqui, ó, as transições do sódio. Uma, do 3P para o 3S. Daqui a pouco eu explico isso para vocês. 589 nanômetros. Está onde, ó? De 500 até 600, então tá aqui, ó. Ó, entre o verde e o laranja. Então aqui, ó, é amarelo. A outra, 4P para 3S, 330 nanômetros. 330 está antes aqui do 400. Então é ultravioleta, a gente não vê. 3D para 3P, 819 nanômetros. Está onde? Ih, está para cá, ó, para cá do vermelho. Então ele está no ultravioleta, a gente também não vê. E por último, do 4D para o 3P, 569 nanômetros. Opa, 569, mais ou menos aqui no meio, um pouquinho para cá, ó, amarelo. Então, é dessa forma que explicam por que o sódio libera essa cor amarela, tá? Tá, e vamos falar de cores, então. O que é mais fresco? Se eu usar, igual nesse Tocantins, que quase não é quente, pensa que você tem que ir no centro da cidade, 2 horas da tarde, resolver um monte de coisa. O que é melhor? Uma camiseta branca ou uma camiseta preta? Uma Branca. Branca. A camisa branca é mais fresquinha, né? É verdade. Mas isso por quê? Quando o sol incide, além do calor, né, a luz, essa luz, no branco, ele reflete todas as cores. Tanto que quando você vai para a balada, você está de camisa branca, se a luz da balada for verde, a sua camiseta vai ficar verde, não vai? Sim. Porque ele faz o quê? Ele reflete todas as cores, tá? Então, ela é branca porque incide a luz com todos os comprimentos de onda, né? E ela reflete todos, por isso que você enxerga branco.
Ah, professor, quando eu saio com a minha camiseta preta, nossa senhora, transpira igual tampa de marmita. Por quê? Já o preto, ao invés dele refletir, ele faz o quê? Ele absorve e não reflete nada. Então, toda essa luz você absorve com a camiseta preta. Por isso ela é mais quente, tá? Essa é a grande questão. Então, vamos ver. Professor, Oi. então é o caso de quando uma pessoa vai fazer caminhada que ele usa uma roupa preta, ele soa mais do que quando ele usa uma roupa mais clara, né? E se for de dia, sim. Porque É de mais dia, umas 5 horas, mais ou menos. se for de dia e a luz refletir, né? Se a gente falar que é o mesmo tecido e que só muda a cor, né? A questão é a luz, né? Ninguém vai andar no escuro. Então, consequentemente, seja essa luz natural ou artificial, ele vai absorver mais energia e, consequentemente, ele vai transpirar mais, ele vai sentir esses efeitos. Certo? Professor, Oi. mas no caso, Professor. essa luz ela só funciona para o preto e para o branco, ou cores claras e cores escuras também influenciam? Ah, tá, isso também influencia. Então, por quê? As cores mais escuras acontecem, muitas vezes, né? Por conta de uma grande mistura de cores. Ou seja, uma grande absorção de muitos comprimentos de onda, tá? Então, o que decide, né, muitas vezes é isso. Se esse material que você está usando, ele absorve muitos comprimentos de onda ou não, tá? Se ele absorve muito, consequentemente vai ser mais quente. Aí vai de cada cor, depende muito do tipo de material, tá? Tanto que é muito comum, né, o pessoal falar, tipo assim, pintar os tetos dos prédios de branco para poder diminuir o aquecimento global e não sei o quê, e essas coisas. Deixa eu voltar aqui para o meu quadrinho. Então, Professor, como que eles resolveram esse problema? essas cores aí têm a ver com o arco-íris também, o que acontece com as mesmas cores do arco-íris? O arco-íris mesmo, o que acontece ali? O arco-íris não é sempre depois da chuva? Sim. Depois da chuva, né? Então, as Sim. gotículas, a gente consegue fazer arco-íris até com a mangueira, né? Quando você fecha um pouquinho a mangueira e ela faz aquelas gotículas, forma um arco-írisinho ali, não forma? Sim. Às vezes sim. Às vezes sim. As gotículas de água, elas atuam como se fossem um prisma, como se fossem dois vidros fazendo assim, ó. Aí sim ela consegue difratar e a luz, né? E essa luz se divide aí mostrando todos os comprimentos de onda da luz branca. Professor, Ah, quando você pega aqueles brinquedinhos que você compra para criança, até adulto mesmo gosta de fazer. Aqui a gente costuma muito fazer em questão com um talo de mamona, de mamão, que você coloca o sabão no copinho, aí você enfia o canozinho lá dentro e sopra, sai várias bolhas. E ela sai todas coloridas como se fosse um arco-íris. isso. É um efeito prismático também, né? De separar os comprimentos de onda. Também é um efeito prismático, aquelas bolhas. E realmente, né, você enxerga ali que elas ficam meio rosadinhas, assim, meio para violeta, né? Realmente eu não tinha lembrado disso. Elas também conseguem fazer esse efeito. Como que o pessoal, então, como que o Bohr tentou resolver esse problema aí do Rutherford, do átomo dele, que não respeitava, né, que não estava de acordo com a física clássica? Seguinte, algo muito parecido com o que era. Deixa eu ver aqui se está ligado. Tá. Aí tá ligado. Para Bohr, assim que escreve o nome dele, o átomo tem um núcleo positivo aqui, beleza. Só que os elétrons, eles ficam aqui ao redor, ó, em órbitas. Tá? Eles ficam aqui em órbitas. Essas Professor, órbitas aqui era para ser bem circulares. A Pamela pediu para mim avisar aqui que ela não está na aula porque o filho dela deslocou uma coluna e foi para o hospital, uma costela, na verdade. Coitada. Depois ela assiste a aula lá, vou deixar gravado. Melhoras pro moleque. Essas crianças arteiras, não é fácil. Eu tenho um aqui, eu sei como é que é.
Aí, galera, seguinte. O átomo de Rutherford, para a gente lembrar, era algo assim, né? Não é? O Bohr propôs o seguinte, que o átomo, ele na verdade é dessa forma, em que tem o núcleo aqui e a eletrosfera, tem os elétrons aqui, ó, eles colocados em órbitas, aqui ao redor do átomo, tá? Seria algo parecido com isso aqui, tá? Aí. E o efeito da gente ver, igual lá o caso do sódio, em que quando você coloca o sódio no fogo e o fogo fica amarelo, acontece por quê? Acontece porque aqui um elétron que está aqui, ele pode ser excitado, de que forma? Como lá foi o caso do fogo, ele pode receber uma energia, naquele caso foi fogo, mas pode ser luz também. Ele recebe uma energia, aí ele, vou pegar aqui outra cor, a preta mesmo. Ele sai de uma órbita de menor energia e vai para outra órbita. Aí ele fica aqui, né? Para Bohr, essa órbita aqui tem maior energia. Então ele só saiu daqui porque ele veio para cá. Você vai imaginar o seguinte: para um elétron estar aqui nessa órbita, nessa primeira órbita, vou colocar um valor aqui, você não vai considerar, só para você compreender. É um valor 3, esse aqui é um valor 5, esse aqui é um valor 9, esse aqui é um valor 14 de energia. Eu estou colocando esses números aleatórios, você está vendo que a energia está aumentando, né? Para Bohr, quanto mais distante o elétron do núcleo, maior a energia. Então, nesse caso aqui, a energia aumenta. Professor, que energia é essa? O elétron ele é mais negativo? Não, é uma energia de movimento, tá? Então, quando esse elétron está aqui, ó, no 3, ele tem uma aceleração 3, ele está devagar. Os elétrons do 5 estão mais acelerados, mais acelerados. Do 9, muito mais acelerados ainda. Do 14, que é a camada de valência, vocês devem lembrar desse nome, esses são os que estão mais acelerados, são os mais energéticos. Ok? Bacana. Esse elétron, então, que está aqui no 3, ele é excitado, em que ele é excitado, ele recebe uma energia. E sai dessa energia 3 e vai para a energia 5. Quanto que ele precisa de energia para sair do 3 para ir para o 5? Quanto? Mais, menos 2, no Mais caso. 2, né? Ele vai receber 2 de energia. Então é essa a energia. Ele saiu daqui, veio para cá. Show de bola. Aí tem um porém. Quando ele está nesse estado aqui, ó, excitado, isso não é estável. Tá? Porque na natureza tudo tende para menor energia. Por que, que ele está aqui com maior energia se existe um espaço vazio aqui de uma energia menor? Consequentemente, isso aqui não dura muito tempo. Ele retorna para o seu estado anterior, né, que é o estado fundamental. Só que para ele sair do 5 e voltar para o 3, ele precisou perder energia, não precisou? Precisou. Precisou. Quanto que ele vai perder de energia? O 2. Vai perder 2 de energia. Então ele sai daqui, ó. Essa energia sai na forma de luz. No caso do sódio, essa luz ela é na cor amarela. Tá? Então, quando esses caras começaram a investigar sobre os espectros, ou seja, os tipos de luz que cada átomo libera, aqui no caso eu coloquei esses valores só para vocês compreenderem. Então, esses caras começaram a investigar isso. E como? Seguinte, você pega uma chama, tá vendo? Aqui. Isso aqui a gente chama de bico de Bunsen, como se fosse um fogão mesmo. Tá? E uma chama. E aí você faz o seguinte. Você coloca isso aqui num lugar fechado. Aqui.
aqui. Você deixa assim. Aí o que vai acontecer? Aqui em cima, você coloca alguma coisa para queimar. Você deixa cair aqui na chama, tá? Você viu que aqui dentro está fechado? Só tem essa aberturinha aqui? Nessa abertura vai passar uma luz, tá? Então aqui ó, vai ter um feixe de luz, certo? Esse feixe de luz vai passar por um prisma, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Esse prisma faz o seguinte, ele faz isso, ó. Para cá. Para cá. E para cá. Eu estou desenhando mal desenhado, mas dá para entender. Se fosse uma luz branca normal, liberaria todos os feixes, igual eu mostrei a capa do CD do Pink Floyd. Já saiu. Já tirei a capa do CD do Pink Floyd, ó. Pink Floyd, ó. Igual tá aqui na capa do CD. Oh, foi não. Pink Floyd. Igual a capa do CD. Se essa luz fosse branca, sairia todas as cores. Mas como eu estou queimando um metal, né, e ali tem um gás, ou se eu pegar um gás também e queimar esse gás aqui dentro, ou fizer uma lâmpada com esse gás, o que vai acontecer? Vai liberar só algumas cores. E então, eu poderei identificá-las elas aqui, ó. Tadã, tadã. E olha que beleza. Eu identifico elas aqui, ó. Aqui é como se fizesse... Isso aqui chama espectro atômico, tá? O pessoal costuma dizer que isso aqui é a identidade do átomo. Cada átomo tem um espectro. Inclusive, sabe, já ouviram falar do elemento hélio? O hélio... O gás hélio? Isso, o gás hélio. O gás hélio ele foi descoberto primeiro no Sol do que na Terra. Uai, como assim? Alguém foi lá no Sol? Não. Simplesmente analisando os raios solares, eles conseguiram produzir um espectro desse aqui e ver que tinha raias diferentes de tudo que era conhecido, tá? Inclusive, quando o pessoal fala, tem um tal planeta que está a tantos anos-luz da Terra, esse planeta é muito rico em tal metal e tal outra coisa, assim. Como que eles fazem isso? Justamente tentando emitir uma luz nesses lugares e vendo qual espectro que forma. Então, até mesmo o conhecimento espacial que a gente tem, muitas vezes é baseado aqui por espectros atômicos, tá? Então, isso aqui é a identidade do átomo, é o espectro atômico do átomo. Aí, bacana. O Bohr utilizou desses espectros atômicos, né? Utilizou a teoria do Max Planck, em que para Planck, ondas... Opa, aqui não escreve. Ondas eletromagnéticas são energia. Daí, olha só, ele conseguiu enunciar a sua lei em que a excitação eletrônica, que é esse evento que eu mostrei aqui para vocês, de um elétron sair do estado fundamental e para onde maior energia e voltar, né? A partir dessas raias aqui, ele consegue, então, medir as energias dos elétrons, tá? Foi a partir disso. Então, é dessa forma que é baseado o modelo atômico de Bohr, tá? Cara, isso é massa, não é? O que vocês acharam? Professor, Ah, então quer dizer assim, que não sei se o senhor já fez essa experiência, de pegar um pedaço de vidro, colocar contra o sol e um papel, e conforme o reflexo que dá do sol naquele vidro, acaba pegando fogo no papel. Isso tem alguma coisa a ver com esse tipo de energia? não necessariamente. Porque o vidro, ele faz o mesmo papel que uma lupa.
Que papel é esse? Já viu aquele negócio de você pegar a lupa, colocar contra o sol? Sim. O que ele faz? Ele pega todo aquele sol incidido, toda aquela luz ali num negócio grande, né? E faz com que saia simplesmente um feixe. Então ele concentra essas ondas eletromagnéticas em um único feixe. Ou seja, como se concentrasse a energia e você fizesse ali, no caso, um laser, tá? Então esse laser aí faz esse efeito. Não é necessariamente isso. Aqui a gente está falando... Então, mesmo caso do fundo daquela lata de cerveja, que quando o pessoal deixa na beira de estrada, que o sol vai batendo nela e vai refletindo e pega fogo, então, né? Isso. Na escola a gente fazia muito de pegar a lupa, né? E apontar para os coleguinhas, para o tênis do coleguinha, ver sair fumaça, né? Quem nunca, né? É o mesmo efeito de uma lupa contra o sol, tá? Eu não estou lembrado agora qual que é o nome desse efeito que a gente faz aí com a onda eletromagnética, tá? Com a luz. Tem um monte, refração, difração. Tem um tempinho que eu não dou uma olhada nisso, mas depois a gente pode, na próxima disciplina que vocês pegarem, que é inorgânica, aí vocês essa parte aí de ondas eletromagnéticas, vocês vão calcular essas energias, tá? Agora eu só quero mostrar para vocês de onde saiu aí o átomo de Bohr, tá? Eu vou apagar aqui e vou mostrar mais uma coisa, que é o seguinte. O Bohr, ele foi possível determinar que o átomo, ele pode ter, né, os átomos até então descobertos, poderiam ter até 7 níveis eletrônicos. É muito difícil desenhar aqui nessa mesa. Era para ficar redondinho. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. Eles conseguiram determinar que, até então, os átomos conhecidos poderiam ter 7 órbitas. E que em cada órbita tinha uma quantidade máxima de elétrons permitidas, tá? Então aqui, ó, na primeira órbita, cabem 2 elétrons. Na segunda, cabem 8. 16. Quase. 18. Na quarta, 32. 32. Na quinta, 32. 32. Na sexta, 18. 18. E aí, acho que é 8 de novo. 8 de novo. Tá? Então, essa aqui é a quantidade máxima, né? Então, aqui em vermelho é o quê? A quantidade máxima de elétrons que cabem em cada órbita. Ou se não, vocês podem chamar essa órbita aqui, ó, também de nível eletrônico. Certo? Também pode ser chamada de nível eletrônico. Tranquilo? Tá, legal. Só que aí eu tenho outra novidade para contar para vocês. Sabe aquele experimento que eu tinha colocado anteriormente? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Pessoal, esquece lá. Espectros atômicos. Vou mostrar aqui o experimento para vocês. O que acontece? Aqui é o que eu tinha mostrado, ó. Né? Ops, volte aqui. Aqui, tem uma animaçãozinha. Isso aqui é o que eu tinha mostrado. Se a luz é branca, né? Se a luz aqui é branca, você tem um espectro contínuo, você vê todas as cores. Se você pega um gás, né, e excita esse gás, ou seja, aquecendo ele, você não vai ver um espectro contínuo, você vai ver algumas raias, né? Então, o que são essas raias aqui?
São aquelas mudanças de lugar do elétron, é a excitação elétrica, excitação eletrônica, que o elétron sai de um nível de energia, vai para outro nível, e quando ele retorna, ele emite essa energia na forma de luz. Aí essa luz pode ser dessa forma, né? Aqui no caso é uma emissão atômica, ó. Ele emitiu essas cores aqui, essas raios, ok? Além de emitir, ele também pode absorver. Como é que é isso? Aqui tem o gás, aí você incide uma luz branca nele, ou seja, a luz branca tem todas as cores, igual está aqui em cima, e esse gás, ele absorve algumas cores, algumas faixas do espectro. E o que ele absorve, olha só, aqui fica descontínuo, ó, some, tá vendo? Que não tem nada, tá pretinho aqui. Por que tá pretinho desse jeito? Porque aonde era a onda eletromagnética dessa cor aqui, onde está pretinho, esse gás frio aqui, ele absorveu. Ok? Só que aí tem um porém. Mais tarde um pouquinho, os caras estudando muito esses espectros, e isso aqui eu estou dizendo para vocês, gente, é década aí de 20, no máximo década de 30, tá? Os caras estudando isso aqui, eles verificaram o seguinte, que na verdade essa linha aqui, igual essa linha vermelha ou essa linha amarela, na verdade não era uma linha, mas sim um conjunto de linhas. Então não era necessariamente apenas um tipo de onda eletromagnética, mas mais de um tipo de onda eletromagnética, tá? Ou seja, é mais de um tipo de energia. Então eu não posso simplesmente dizer que são só esses 7 níveis. Então os caras descobriram a existência também dos subníveis eletrônicos, tá? O que eles descobriram, por exemplo? Aqui nesse primeiro nível, nós vimos aqui, são 7 níveis, né? Eles são representados por letras, pode ser por letras igual aqui, ó, K, L, M, N, O, P e Q. P e Q. Ou podem ser representados por níveis eletrônicos, igual eu coloquei aqui. Aí, nível eletrônico usa a letra N, que dizem que é o número quântico principal. Aí aqui, ó, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6 e N igual a 7. Tá? Então, colocaram o nome disso aí de número quântico principal. Uma coisa não ficou clara, né? A gente falou mais cedo sobre a física clássica, né? Que é o que o modelo atômico de Rutherford não conseguia representar. E falamos de uma tal de física quântica, né? Que agora é o que pretende explicar esse modelo atômico. O que é uma coisa quântica? Vocês sabem o que significa esse termo quântico? Quando fala que é quântico, você fala, é moderno, né? É chique. Eu não sei. Não. Quântico é pelo próprio nome. Por exemplo, o dinheiro é quântico. Quando eu vou pagar alguma coisa, eu não consigo pagar, por exemplo, isso aqui é 2,5 centavos. Ou é 2 centavos ou é 3 centavos. Tá? Ou seja, é uma coisa contínua, é quântico. Entenderam ou não? Não. E isso está diretamente relacionado com a questão das energias. Então, quando um elétron sai de um nível e vai para o outro, ele só faz isso se receber aquela quantidade de energia. Para que ele saia de um... Oi. No caso, então, para uma coisa ser quântica, ela não pode ter um número quebrado, tipo com vírgulas, ela tem que ter um número inteiro. Somente números inteiros. Tá? Ah, sim. Esse é o termo de quântico. Eu até convido vocês a depois dar uma pesquisadinha aí sobre o que é quântica. O nome, só o nome quântica. Você não precisa explorar a física quântica nem a química quântica, não. Só para você entender o que significa esse termo, tá? Então, esse termo quântico, quando fala que alguma coisa é quântica, porque é quântico, é contável. Né? Como é o caso do dinheiro. Dinheiro é quântico. Por mais que você vá no posto de gasolina e eles coloquem um número a mais, não tem como você pagar em dinheiro, em cash. Né?
Você paga lá. O mínimo é 1 centavo. Então, ele é quântico em quanto? Em centavos. 1 centavo, 2 centavos. Não tem 3,5 centavos. Não tem 4 centavos em um quarto. Tá? Então, isso aí é uma coisa que ilustra aí sobre o que é quântico. Tá? Voltando lá, eu falei para vocês sobre os subníveis eletrônicos, né? O que são, então, esses subníveis eletrônicos? Significa o seguinte, que esses níveis, na verdade, eles são formados por subníveis, né? E isso só foi possível porque eles visualizaram que essas linhas aqui do espectro, na verdade, não se trata apenas de uma linha, mas sim de um conjunto de linhas. E esse conjunto de linhas é justamente por conta da existência de subníveis. Esses subníveis foram descobertos aí 4 subníveis: subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. E esses também, cada um tem uma quantidade máxima de elétrons que comportam aí neles. O S, por exemplo, comporta até 2 elétrons. O P comporta 6 elétrons. O D, 10. O F comporta quantos? 14 elétrons. Certo? E uma coisa que é interessante frisar é que, relembrando, quanto mais externo, maior a energia. Então, a energia aqui, ó, aumenta. Então, se um elétron está aqui no nível Q, ele tem uma energia maior, ou seja, ele se movimenta mais de uma forma mais acelerada. Nos subníveis acontece a mesma coisa. Então, ó, para cá, a energia aumenta. Se o elétron está no subnível D, ele tem mais energia do que o subnível P e mais energia do que o subnível S. Qual que é o subnível mais energético? O F. Aí vocês podem até verificar, ó, olha que bacana. No K, por exemplo, quais subníveis que tem? Só tem 2 elétrons, então aqui só tem o S. No L tem 8, então aqui tem S e P. Aqui tem 18, então tem S, P e D. Esses que tem 32, S, P, D e F. 32 também? S, P, D e F. 18, 8, S, P. Ok? E aí, então, vocês vão aprender aquela maravilha que chamam de distribuição eletrônica. Alguém lembra disso? Já aprendeu isso? Sim. Bem chato que só, né? Só decoreba, né? Não é mesmo? Eu já cheguei a fazer um trabalho para distribuir a tabela periódica inteira. Meu Deus. Tô com vontade de matar. Oh, vontade de dar uma paulada na professora, assassinar a professora. É Não dá? chato demais. Dá. Meu Deus. Ah, não. Então, vocês vão se formar professores e não vão fazer isso com seus alunos, jamais. Viu? Porque isso nem é importante. Eu vou ensinar para vocês distribuição eletrônica de uma forma diferente. Primeira coisa, para que distribuir elétron? Para que distribuição eletrônica? É mais, eu acho, para identificar qual camada está o elétron mais energético, algo do tipo. Sei lá. No ensino médio, Eu, no ensino médio, o objetivo é simples. Encontrar o número de elétrons na camada de valência. Só para isso que a gente faz, né? Deixa eu mudar essa cor aqui que tá dando vertigem. Agora que vocês têm superior, para que você faz distribuição eletrônica? Entender as energias
dos elétrons. É isso que você vai fazer. Então, se você lembrar lá, né, você vai fazer a distribuição eletrônica, imagine aí que, vamos pensar um átomo aqui qualquer, vou pensar no, deixa eu aqui lembrar. Oxigênio. Hidrogênio, você vai olhar na tabela periódica, o número atômico dele vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, depende do tipo de tabela, número 7, aqui vai estar 14. Eu coloquei um videozinho aqui explicando isso aqui para vocês, ó, como identificar esses números. Esse aqui é o número atômico Z, que significa que são um número de prótons, e também, né, se ele está no estado fundamental, também é o número de elétrons, que é negativo, né? Então, ou seja, ele tem 7 elétrons. Como é que eu distribuo ele? Vamos lá. Então, eu começo... 2s2. Nível 1, cabem 2 elétrons que ficam no subnível S. 1s. 2. Ainda faltam 5. Vou para o nível 2. Eu começo com 2s. 2. 2 com 2, 4. Ainda faltam 3. Só que no nível 2 cabem, vamos lembrar, 8 elétrons. Então ainda cabe. 2p3. Agora, 2p. 2 com 2, 4. Faltam 3. 3. Então, essa é a distribuição eletrônica do nitrogênio. Ou seja, vou pegar aqui outra cor. A camada de valência, que é a camada que tem mais energia, nesse caso que é o nitrogênio, possui 5 elétrons na camada de valência. Isso é o que vocês aprendiam no ensino médio. Ensino superior agora. Isso aqui, energia, tá? Aí, você tem, primeiro aqui, ó, um nível S, tá? Nível S. No S cabem 2 elétrons, certo? É nesse nível de energia. Aqui no 1S. Cabem 2 elétrons. Os elétrons a gente representa, vocês vão lembrar isso, um virado para cima e um virado para baixo, tá? Por que a gente representa desse jeito? Semestre que vem, vocês vão aprender por quê. Por quê? Porque isso aqui representa o spin do elétron. Para eles ocuparem a mesma órbita, eles precisam ter momentos magnéticos diferentes. E o que é esse momento magnético? É que o elétron, além dele ficar lá arrodeando, orbitando o núcleo, ele também toca de roda. Ele gira em torno do seu próprio eixo. Então, quando 2 elétrons vão ocupar a mesma órbita, que é o caso aqui, ó, ficar no S2, um gira para um lado e faz um momento magnético. E o outro gira para o outro lado e faz outro momento magnético, como se fosse um ímã. Tá? Por isso que a gente representa desse jeito. Então, aqui no S, ó, isso aqui é um S. Você tem um para cada lado. Um S. Tá? Aí passa para o 2. O 2 é uma energia diferente. Então, eu vou ter aqui, ó, no 2. No 2S. Aí você vai ter aqui também, tadã, ó, outro orbital, que cabe mais 2 elétrons. Tadã, tadã, tá? E aqui, ó, 2p3. Opa, mas atenção, o P é mais energético do que o S, né? Então ele vai estar aqui um pouquinho para cima. 1, 2 e 3. Tá? E, consequentemente, ó, vai caber 3, né? Vocês acham que vai ficar aqui juntinho ou tudo separado? Cada órbita só cabe 2. Fica tudo separado, tá? Porque energeticamente é mais favorável que os elétrons fiquem o mais longe possível um dos outros. Então, o que você está entendendo aqui? Que os elétrons, lá na eletrosfera, a eletrosfera, ela se organiza por meio de energia. E essa energia é uma energia de movimento, tá? Não confundam isso, pelo amor de Deus. É energia de movimento. Eles são igualmente negativos. Beleza?
Se eu pegar o maior átomo da tabela periódica, o maior átomo, e fizer a distribuição, vou até olhar lá, ó. Deixa eu pegar aqui a tabela. Vamos olhar aqui a tabela periódica. Vou pegar o maior. Tabela periódica. Vou pegar o maiorzão. Que é aqui no caso, ó. Ah, meu filho. Aqui, ó. O OG. Oganessônio. Que é o número 118. Certo? Vamos fazer a distribuição do oganessônio. Deixa eu limpar aqui a tela. Fácil demais apagar o quadro agora. Símbolo dele. OG. Número atômico. 118. A massa eu não lembro, então vamos lá. Tem 118 elétrons quando eles estão em estado fundamental. Vamos lá. Eu começo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos lá. Vamos voltar aqui. 3p6. Aí, deixa eu te contar uma coisa. Ao invés de eu ir aqui para o 3d10, que se você lembrar, eu vou colocar de cá para você lembrar. K, L, M, N. Não, estou fazendo errado, peraí. Quero representar assim. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O número de elétrons lá, ó, que é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E a gente tem também o S, P, D e F. Aí no SPDF, aqui cabem 2, aqui cabem 6, aqui cabem 10, aqui cabem 14. Tá. Só que aí acontece o seguinte. Aqui eu deveria colocar, seguindo a ordem, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4, 3p6. Deveria colocar aqui 3d10, né? Certo? Não. Não. Os caras verificaram experimentalmente que o 4s2 ele tem menor energia, ó, o 4s2 ele tem menor energia do que o 3d10. Aí inventaram essa modinha de fazer assim, ó. Ó, você puxa aqui na diagonal, ó, uma setinha para cá, uma setinha para cá. Aí do 2p6 você vem para o 3s2. Do 3p6 você vem para o 4s2. Aí aqui acabou, né? Aí você volta aqui no 3 que ainda cabe, ó. Aí você vem. 3d10. Experimentalmente eles viram isso, viu? Aí do 3d10, o 3d10 é menor do que o 4p6. Ó, no 4 são 32 elétrons. Então aqui, como são 32, cabe S, cabe P, cabe D e cabe F. Aqui no 5 também cabe S, P, D e F. Só que, o mesmo caso, eu não coloco aqui o 4D10, tá? Eu coloco o 5S2, porque ele tem menor energia do que o 4D. Aí, ó, de novo, ó, a setinha. Aí, bom, continuando. 4 tem D, não tem? Tem, então 4D. D10. Aí segue aqui de novo. 5, P6. 6, S2. Olha que beleza. Adoro isso aqui. Mentira, isso é um saco. Aí o 4 tem F, né? Ah, então vem aqui, ó. F, 14. Aí eu tenho 5, D10. 6, P6. 7, S2. Opa, fiz outra, ó. Que beleza? Outra setinha. E segue o baile. O 5 também tem F. Então, F14, 6, D10 e 7, P6. Ó. Acabou.
Pronto. Se somar tudo, ó, vamos somar 14 com 14, 28, 38, 48, 58, 68. Então, aqui já tem 68, certo? Vamos aqui. 6, 12, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Olha que beleza, ó. 8 com 6, 14 com 4, 8. 18, né? Vai 1, na verdade. 8 com 6, 14. Com 4, 18. Vai 1. 7 com 3, 10. Com 1, 11. 118. Então, 118 elétrons. Sendo que na camada de valência, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Consequentemente, vocês vão lembrar disso. Olha só. Ele é um gás nobre. Tem 8 elétrons na camada de valência. Tá? Resumindo, isso aqui é um saco. Você só vai decorar isso aqui para você dar aula, tá? É importante eu decorar isso aqui de cor, salteado e tal. Não se preocupe, você vai decorar isso aqui sem você querer. Eu mesmo, quando eu dava aula para ensino médio, para ensino fundamental, quando eu ensinar isso aqui, eu colocava esse negócio na prova, esse esquema, tá? Porque para mim não faz sentido o cara ficar decorando isso, ficar fazendo isso sem saber para que ele está fazendo, tá? O que é mais importante na distribuição eletrônica? Você entender que a distribuição eletrônica é o quê? É uma forma de você representar como que os elétrons estão organizados em relação às suas energias, tá? E o que eu admiro aqui? O que eu vou observar? O nível eletrônico. Quanto maior o N, mais energético é esse elétron. E se ele está no F, é porque ele tem maior energia dentro do nível, tá? Então, ó, a energia aqui, ó, ela aumenta nesse sentido, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Perguntas que eu coloco na prova. Por que na distribuição eletrônica o 4s2 vem antes do 3d10? Por quê? Aí você vai me responder, uai, professor, porque tem que fazer a setinha na diagonal. Errado, tá? Você vai explicar que o elétron no 4s2 tem menor energia do que um elétron no 3d10. Ok? Mas, professor, eu preciso fazer a distribuição eletrônica para eu saber quantos elétrons tem na camada de valência. Não, você não precisa, tá? Por que eu não preciso? Porque quando você aprender tabela periódica, tipo, vamos colocar aqui uma tabela periódica aqui. Deixa eu limpar aqui. Professor? Quando você aprender a tabela periódica... Eu estava vendo que esses últimos átomos aí, como esse que o senhor tinha mostrado, órgão não sei o quê, eles foram descobertos, tipo, fundindo dois átomos, descobriram um átomo com mais tipo, prótons e elétrons, né? E se fundirem de outro e encontrarem um com mais elétrons ainda, que dá mais de 118, aí como é que seria essa distribuição eletrônica, sendo que se somasse tudo só dá 118? Ah, tá. Então, a química teórica, ela já tem, né, alguns números quânticos que são experimentais. Não, experimentais não, desculpa. Alguns números quânticos teóricos, tá? Então, eles meio que utilizariam aí esses números teóricos. Tá? Tanto que alguns livros, eles aparecem lá, que além do S, P, D e F, eles colocam outros números quânticos também, tá? Outros subníveis lá que são teóricos. Tá? E provavelmente a tabela periódica precisaria de mudança, né? Eu não sei se vocês lembram, mas um tempinho atrás, eles colocaram uma tabela periódica redonda, tá? Eu estava falando para vocês, olha quem veio me visitar, ó. Ah, oi, Lucas. Olha quem veio aqui. Uhum. Esse aqui é o Lucas. Que lindinho, professor. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Que príncipe lindo, meu Deus. Ai, já foi. Vai lá, deixa o pai trabalhar. Você quer participar, meu filho? Quer ficar na aula? Oh, meu Deus. Daqui a um tempo quero ver se você vai ficar na aula. Gente, aí só para vocês, tipo assim, desencargo de consciência, né?
Quando a gente aprender tabela periódica, que já é na próxima semana, antes disso eu vou passar uma provinha esse fim de semana, tranquila, de leve, tá? 10 exercíciozinhos, vou mandar no grupo o que eu vou colocar na prova, tá bom? É sossegado. E a prova, esses exercícios, gente, é para vocês, não é para mim, não. Eu tenho certeza que todo mundo que fizer as atividades, seja lá como você fez, copiando do seu colega ou fazendo por si só, você vai ser aprovado, tá? Esse modo remoto, infelizmente, ele não nos dá condições de avaliar vocês de uma forma melhor, porque a gente tem essas limitações. Então, é nesse momento que você tem que ter consciência que você está aqui para aprender, né? E a sua formação, ela é importante você saber as coisas. E assim, igual você fez a prova, você pode sair muito mal. Se você estudar e falar, professor, não entendi isso aqui, me procurar, a gente debater o assunto, você estudar mais um pouco, eu deixo você fazer a prova de novo, tá? Eu não estou preocupado em te reprovar, viu? Tanto que quando a gente for estudar tabela periódica, vocês vão ver o seguinte. Ó, deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se funciona. Você vai ver ó, que essa família tem um elétron na última camada. Essa tem 2 elétrons. Esse tem 3 elétrons. Esse tem 4. Esse tem 5. Lembra que o nitrogênio tinha 5 elétrons na última camada? Pois é, ó. Todo mundo que está nessa coluna tem 5 elétrons na última camada. Esses 6 elétrons na última camada. Esses 7 elétrons na última camada. O hélio só tem 2 elétrons na última camada, porque o número atômico dele é 2, mas daqui para baixo todo mundo tem 8 elétrons na última camada. Inclusive o famoso organessônio que nós fizemos aí a distribuição eletrônica dele, tá? Então, em relação a isso, fiquem bem tranquilos, tá bom? Gente, eu vou postar essa aula lá no AVA, tá? E vocês podem ver de novo. Vou postar alguns exercícios para vocês sobre esses novos modelos atômicos, que é o caso aí que veio depois, né? Que vocês ainda não fizeram exercícios, que é o de Rutherford, o de Bohr, né? Vamos falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica e também lá no modelo de Bohr ainda sobre excitação eletrônica. É o que vai cair no exercício. Tá bom? E o próximo conteúdo que nós vamos estudar vai ser tabela periódica. É um conteúdo muito importante, porque a partir desse conteúdo a gente vai entender como que faz ligação química. Tabela periódica vai ser só uma aula, tá? E essa uma aula vai ser suficiente e vai ser topperson. Você vai conseguir entender tudinho aí da tabela periódica. Beleza, turma? Beleza. Beleza. Show de bola. Entenderam alguma coisa? Sim. E aí, só que eu vou ter que revisar para poder organizar na minha mente. Isso, ó, eu coloquei alguns livros lá, tem até alguns livros de ensino médio também, às vezes a leitura é mais fácil, tá? Quando a gente está no primeiro período, é meio sofrido esses livros mais pesados de ensino superior. Não se preocupem em usar livro de ensino médio, não. O importante é vocês entenderem agora. Agora é o básico mesmo, tá? Tiver dúvida, pode colocar lá no grupo, pode ter certeza que eu explico, né? Eu já cansei de gravar vídeo só para explicar e tirar a dúvida do pessoal. Nós, professores, estamos aqui para isso, tá bom? Não se preocupem em incomodar. Hoje foi muito bom, hoje eu ouvi muita gente, gostei. Na próxima aula, todo mundo vai estar bonito, maquiado, né? E mostrando a cara também, para não ser só eu com a câmera aberta, não é mesmo? Beleza. Professor, eu tenho só uma dúvida sobre aquele conteúdo que a gente tinha começado a estudar o primeiro, sobre as transformações da matéria e tudo. No caso, toda transformação que for acontecer, física, química, sempre vai depender da energia, né? Sim, para acontecer a transformação, tem que ter uma energia envolvida. Igual, você pensa, uma transformação física. Igual aqui, ó. Vamos pensar aqui. Uma transformação física. Se você pensar aqui no gelo, que é da água, ele está no estado sólido, né? Na bacaninha, um cubinho, igual está na geladeira. Por que ele está assim? Porque as partículas dele estão altamente organizadas. Tá? E para ele sair de gelo, do estado sólido, e ir para o líquido e formar aqui uma pocinha,
que acontece? Você precisa aplicar energia. Aplicando essa energia, essas partículas aqui, ó, começam a se agitar. E, consequente, elas mais agitadas, porque a temperatura aqui é maior, não é? Se aqui a temperatura é maior, significa que essas partículas estão mais agitadas. Aqui é um exemplo infeliz, porque a água, gente, no estado sólido, ela ocupa um volume maior do que no estado líquido, vocês sabiam? Não. Sim, você já colocou água para gelar em copo de vidro? Não. Não coloca não. Só de alumínio. Você já viu que ele fica para cima da borda? Repara, faz esse teste. Ó. Não coloca de vidro porque quebra. Mas você pega um copo de alumínio, enche ele de água até em cima e coloca para congelar. Depois que congelar, você vai ver que o gelo vai ficar acima da borda. Isso porque a água ela tem um comportamento anormal. Todo material, o líquido ocupa mais espaço do que o sólido. Por quê? Porque as partículas ficam assim, ó, mais espaçadas e mais agitadas. Elas vibram mais, elas se movimentam mais, tá? E se eu aumentar ainda mais a energia, ou seja, na forma de temperatura, no caso, aí eu já vou ter o quê? Vapor. E no caso do vapor, as partículas estão muito distantes uma das outras e uma nem interage com a outra. Tá? Então, essa é uma transformação física. E o que eu analiso aqui na transformação física? Ó? Você viu que as bolinhas que eu coloquei aqui continuam as mesmas? Tá tudo igual, não tá? Então, aqui é a mesma coisa. Transformação física não muda a natureza do material. Agora, se a transformação for química, aí é diferente. Imagine o seguinte. Professor, a sua tela está apresentando alguma coisa? Tava. Porque agora eu não estou vendo mais, não. Por isso que eu achei estranho. Oh, meu Deus. Voltou. Vou apresentar, peraí. Nossa senhora, que vacilo. Agora vai. Estão vendo agora? Agora estão vendo. Então, eu tinha escrevido. E estava explicando, escrevendo. Então, igual eu falei para vocês, ó, se você tem alguma coisa no estado sólido, eu vou até mudar aqui, vou tirar gelo, porque aqui ficaria errado, porque o gelo ocupa mais espaço do que o líquido. Por isso que você não congela as coisas em copo de vidro. Então, aqui eu tenho um sólido. Então, quando eu tenho esse sólido, as partículas desse sólido são altamente organizadas, ó, ficam muito próximos umas das outras, são ligados aqui fortemente. Por isso que ele tem volume definido, né? Ele tem ali o formato dele definido. Aí, se você aquece, o que acontece? Ele pode fundir. O que é fundir? Ele vai se liquefazer, tá? E como é que isso acontece? Essa bolinha aqui, ó, essas partículas começam a se agitar. E se agitam tanto que ficam agitadas e, consequentemente, ganham um grau de liberdade maior e ficam mais distantes. Com esse grau de liberdade maior, ele passa para o estado líquido, em que ele pode ocupar o volume do recipiente. Se for um lugar plano, igual o chão, ele vai se esparramar, tá? E se você aquecer mais ainda, ele passa para o estado vapor, tá? No estado vapor, essas partículas estão tão agitadas que uma nem interage mais com a outra e elas ocupam o maior espaço possível. Ocupa todo o espaço oferecido. É aquele pum que você solta lá no canto da sala e a sala inteira tem que cheirar, porque é um gás, então ele vai ocupar toda a sala, todo mundo vai ter que cheirar. E o dono e proprietário tem que agradecer a Deus e sair somente no estado aqui, ó, de gás ou vapor. Porque se sair mais alguma coisa no estado líquido ou no estado
sólido, aí complica a situação, né? Melhor exemplo. Aí tem que jogar a cueca com a calcinha fora. Show! Isso aqui é uma transformação física. Só mudou o estado físico, só mudou a forma que aparece para a gente. Já uma transformação química, você pode ter, por exemplo, um gás, que é o hidrogênio, né? Esse gás ele pode reagir com o oxigênio. E olha só que beleza. O hidrogênio, ele aparece dessa forma. O oxigênio aparece dessa forma. Aí vamos dobrar aqui para dar certinho. Vocês já estão manjando aqui das estequiometrias. Aqui eu estou ilustrando como H2, tá? E aqui como O2. Já vou adiantando um pouquinho. Aí o que acontece com essa reação? Ó, isso aqui é um gás, você não vê nada. Isso aqui é um gás também que você nem vê, mas te mantém vivo. E quando você junta esses dois, acontece uma explosão mesmo, e forma água. Tá, e como é que aparece essa água? Aparece assim, ó. Nesse formato. Olha que beleza. Nesse formato. A gente chama de H2O. Opa! Um gás que eu nem via, outro gás que eu nem via, explodiu, pegou fogo e formou água. Mudou a constituição. Antes era assim. Agora é assim. Isso é uma transformação química. Tá? Tem um slide lá que mostra macroscopicamente como que a gente pode ver essas transformações. Tá? Liberação de luz, liberação de calor, mudança de cor e por aí vai. Tá bom? Aquele exemplo lá que o senhor deu hoje também, né? Tipo dos prismas dos fogos de artifício, quando queima e libera. Isso, os fogos de artifício, cara. Melhor exemplo. Aquilo ali é uma reação química em que você explode o negócio, né? Você coloca fogo ali no pavio, aí o negócio sobe, aí você tem ali a pólvora, né, que explode. Quando a pólvora explode, ele faz o quê? Ele estimula os elétrons, né? Ele faz com que os elétrons fiquem excitados. Então, os elétrons saem de um nível de menor energia, vai para um de maior energia. Aí, quando eles voltam para o nível anterior, né, o nível de origem, ele libera aquela energia que ele tinha ganhado lá do estouro da pólvora, ele solta essa energia na forma de luz. Aí você vê aqueles fogos bonitos, abraçada com o boy na exposição agropecuária, não é mesmo? Coisa linda e romântica, né? Assistir os fogos de artifício. Eu gosto de fogos de artifício. É muito bom. Virada de ano também. É, virada de ano. Né? É uma maravilha. Eu gosto de fogos de artifício. O problema é que às vezes eles estouram embaixo, né? Aí dá ruim. Aí tira a mão do povo, um dedo, um negócio assim. Alguma dúvida a mais? Não. Alguém? Não? De boas? Acho que de boas. Então tá bom. Gente, foi muito bom estar com vocês hoje à noite. Combinado. E na próxima aula, então, na próxima, aí as meninas vão vir maquiadas para aparecer na aula, ligar a câmera. Né? Os meninos vão usar aquela camiseta responsa, né? Para todo mundo aparecer, todo mundo, nós nos conhecermos e a gente poder interagir mais, tá? Eu tô brincando, pode ficar com a câmera desligada, não importa não, tá? A casa da gente é um negócio meio tenso, né? O povo fica passando atrás, menino chegando, é complicado mesmo, tá bom? Mas foi muito bom conversar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado e em breve fazemos outra, tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. E até breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Precisamos, estou à disposição, tá? Tchau, tchau. Valeu, Jean. Boa noite, professor. Tchau. Vai com Deus. Tchau, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.